meu irmão. Olá, minha irmã. Venho aqui novamente. É o nosso programa semanal que já tem bons anos de história. E aqui estou para convidá-la à leitura orante da palavra deste 20º domingo do tempo comum. É o domingo 14 de agosto, para o qual o texto evangélico é de Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. 4 versículos apenas. Vamos ao texto. Dizia Jesus: eu vim trazer fogo à terra. E como desejaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como me angustio até que esteja consumado. Pensais que vim estabelecer a paz sobre a terra? Não, eu vos digo, mas a divisão. Pois doravante, numa casa com 5 pessoas, estarão divididas 3 contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. É esta a palavra do Evangelho deste domingo, querido irmão, querida irmã, domingo 20º do tempo comum. Parecem textos ameaçadores. Afiguram-se aqui palavras que anunciam tempos de dor, de julgamento, de confronto, de desgraça. É preciso contextualizar. Lucas, antes de toda essa fraseologia, advertira os discípulos acerca da necessária prontidão por parte deles face ao retorno do Mestre. O Mestre pode chegar em uma hora inesperada, surpreendente. Os primeiros cristãos tinham ante os olhos a expectativa e a esperança da segunda vinda do Senhor. Porém, na perspectiva de um movimento religioso muito forte naquela época, a apocalíptica, o Senhor viria numa segunda vez para exercer seu juízo, seu julgamento de condenação para alguns e de salvação para outros. Todavia, o que o Senhor Jesus revelara, sim, a segunda vinda, o seu retorno, mas não com intenções de surpreender alguns com a boa notícia e flagrar outros numa situação trágica, como se Deus se preparasse para encaminhar para a desgraça eterna alguns dos seus. Nunca Ele pretende isso. A recomendação é que fiquem prontos e preparem-se para a notícia agradável da segunda vinda, que tem características de salvação. Mas a verdade, nesse contexto, haverá quem hesite, quem rejeite. E aí a palavra, é nesse quadro que se inserem as palavras de Jesus. Eu vim trazer fogo
à terra. E como desejaria que estivesse aceso. Fogo. Na antiguidade, especialmente na antiguidade oriental, havia toda uma atmosfera de mistificação do fogo. Vamos a um exemplo bíblico. Moisés viu que havia um fogo numa sarça ardente que não se consumia. Foi lá ver. Ele se fascinou. Este é um exemplo. O profeta Elias invocou que viesse desde o céu um fogo que assumisse as ofertas apresentadas ao Deus verdadeiro, Yahvé, em contraste com aquelas outras que não seriam consumidas por nenhum fogo. Ofertas destinadas aos Baales. O fogo foi sinal da vitória. O Espírito Santo no Novo Testamento, do próprio Lucas, nos Atos dos Apóstolos, quando da vinda do Espírito Santo, línguas de fogo, é luz, é calor. Mas é verdade também que a simbologia do fogo sobre Sodoma, Gomorra, é símbolo de punição, de desgraça. Como é para Jesus? Vamos tentar observar alguns capítulos anteriores. No capítulo 9, versículo 54. Jesus mandara os seus discípulos adiante dele, em Samaria, para lhe preparar um lugar, recebê-lo e hospedá-lo. Não fora bem acolhido, e 2 discípulos, João e Tiago, filhos de Zebedeu, propuseram: Mestre, Senhor, queres que ordenemos que desça fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, voltando-se, repreendeu-os. Fica bem claro, não é do gosto do Senhor trazer o fogo que julga, condena, destrói, elimina quem não adere à sua causa. Então aqui de que fogo se trata? Tudo indica. É aquele fogo que ilumina. E por isso, como eu desejaria que já estivesse aceso o fogo que aquece, que ilumina, que tem um sentido daquele maravilhamento de quem vence as trevas. Projeta sua luz num ambiente repleto de trevas, mas aí ele brilha e aquece. É esse o seu desejo. Devo receber, inclusive, Jesus a falar um batismo, e como me angustio até que esteja consumado. Aqui o batismo é uma referência à sua morte, ser mergulhado na morte, como se mergulha na água e sair de lá ressuscitado. Claro, isso passa. Mergulhar na morte tem sua fase de angústia, de temor, de terror. O evangelista está a colocar nos olhos do seu leitor os caminhos e a passagem pascal reservada ao próprio Senhor. E pensais que eu vim estabelecer a paz sobre a terra? Ele não veio para aquele tipo de paz marcado por uma espécie de silêncio ante um mundo de erros. Ao propor a verdade, ao propor a misericórdia e o amor de Deus, haverá aqueles que se pretendem representar um Deus que abençoe discriminações, confrontos, injustiças, explorações de toda a ordem, e vão reagir à sua presença, à sua palavra e à sua mensagem.
Eu vim trazer a divisão, diz o Senhor. Não aquela divisão originada por pessoas que se odeiam, mas pelo ódio presente no mundo e que reage a qualquer tentativa, projeto ou um ideário de um amor fraterno vivido num horizonte de perdão, de reconciliação e de igualdade. É este o sentido, pois, dos exemplos que temos aqui. Numa família de 5, 3 estarão contra 2, 2 contra 3. Ficarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, sogra contra nora e o inverso. O que pretende o evangelista? Que o leitor compreenda que aderir a Jesus Cristo não é simplesmente uma escolha entre muitas alternativas. É a única alternativa que integra a pessoa consigo e que a encaminha para aquilo que Deus projetou para a humanidade. E haverá, assim como existem os adversários de Deus, aos que se fazem adversários daquela humanidade que quer seguir os passos revelados pelo Filho de Deus. Querido irmão, querida irmã, passemos para a segunda parte do nosso programa. Agora sim, leitura orante. Há pouco, tentamos explicar que o Senhor, ao dizer que veio trazer fogo à terra, não se referia a um fogo de destruição, aquela imagem punitiva, muito usual no Antigo Testamento para referir-se aos castigos de Deus. Vamos agora tentar olhar para esta realidade, a imagem do Evangelho apresentada há pouco, mas numa perspectiva de salvação. Para tanto, é preciso antes que silenciemos a nossa interioridade, para que seja de fato oração, não um pensamento religioso ou teológico, não isso, mas que o nosso falar ao Senhor e também ouvir sua voz tenha os traços do discípulo que quer intimidade com Jesus. Queira, pois, colocar-se numa posição que favoreça o recolhimento e a quietude. E tente, meu irmão, minha irmã, sentir seus ouvidos. É preciso concentrar nossa atenção para tanto senti-los. É preciso que ouvidos, mente, percepção, capacidades de reconhecimento da realidade, tudo se volte para eles, os nossos ouvidos. A parte exterior, orelhas, a parte interna, todo aquele tubo auditivo, vai até o cérebro. Tente sentir tudo isso. Concentre-se. Tente sentir os seus olhos. Que maravilha são os nossos olhos.
todo o globo ocular, as imagens que captam, que fazem chegar ao cérebro, que as decodifica. Quanta inteligência em tudo isso. Tente imaginar e sentir. Sentir seus olhos. E agora tente sentir o seu coração a pulsar. Tudo isso é uma maravilhosa vitalidade que está em constante dinamismo. Pois bem, com toda essa riqueza que trazemos conosco, vamos pedir que o Espírito Santo venha participar da nossa oração. Espírito Santo, Tu que és o amor do Pai e do Filho, Tu que és a inteligência amorosa de Deus, que desde o Pentecostes fizestes todos aqueles discípulos intrépidos evangelizadores, faze-nos agora, faze de nós participantes da alegria da palavra acolhida e compreendida e testemunha da verdade e do amor por ela revelado, o amor de Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos imaginar as cenas. Jesus está a falar aos seus discípulos. O evangelista não precisa o lugar, não diz aonde. Mas podemos imaginar, por exemplo, uma praça de uma vila, de uma pequena cidade, ou talvez um bosque, numa região bem arborizada, sentados em algum lugar e o Senhor a lhes falar: eu vim trazer fogo sobre a terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Aqueles discípulos talvez se inquietem, provavelmente se entreolham de que fogo se trata. Mas eles recordam 2 capítulos, 3 capítulos antes no Evangelho, quando falaram Tiago e João de invocar fogo do céu para destruir os samaritanos que não acolheram bem Jesus. Jesus se voltou para eles e os repreendeu com severidade. Certamente não é o fogo que destrói, o fogo que pune, o fogo que torna cinzas tudo o que não agrada, o que se punha como adversário de Deus. Eles lembram que o Senhor não faz essas escolhas. Então, de que fogo se trata? Provavelmente eles, porque o conhecem, percebem. Acender toda aquela chama que ilumina, que aquece, que projeta sua luz. E ele desejava que já estivesse aceso. Ou receber um batismo. Jesus já lhes falara de Jerusalém, da morte. Jesus já lhes recordara que era preciso ir a Jerusalém de modo resoluto. Eles se encantam e se inquietam. O Senhor se angustia e eles têm medo. E Jesus lhes adverte: pensais que vim estabelecer a paz? Vamos tentar imaginar o Senhor a dizer a eles: pensais que seguir Jesus será um caminho marcado por harmonias espontâneas,
por percursos bastante planos, por vales alteados, ou por caminhos feitos de sucesso e triunfo. Eu vos digo que vim trazer a divisão. Isso dizia o Senhor a eles, e eles começam a olhar um para o outro. Tente vê-los, vamos imaginá-los lá, vamos ler o texto com a imaginação. E quem sabe algum temor. Se antes os discursos de Jesus suscitavam entusiasmo, batiam palmas, enaltecimentos, ovações, eis que agora se aquietam, talvez se atemorizem, olham os olhares fixos nas palavras, no rosto e nas palavras de Jesus, onde numa casa houver 5, 3 estarão contra 2, 2 contra 3. Eles já perceberam isso quando os samaritanos não o acolheram. Começam a olhar para o que vem pela frente com inquietação. E estão com dificuldades para compreender que a palavra de Jesus, que sua verdade, que seu modo de ser, não oferece soluções de compromisso, isto é, que sirva para qualquer um sem que haja mudanças. Para seguir Jesus será preciso um grau tal de adesão a Ele que necessariamente surgirão contrastes. Temem. E agora podemos nos colocar nós lá, naquele grupo. O Senhor está a dizer: eu vim trazer fogo sobre a terra e como desejaria que estivesse aceso. Fogo, luz, calor, mas também associa um batismo que traz o caminho para Jerusalém, as renúncias próprias de quem quer configurar sua vida com a dele. Gostaríamos de ser bastante religiosos sem precisar nos converter, sem precisar pôr a mão no bolso para ajudar quem precisa, para partilhar com quem nada tem. Gostaríamos de um cristianismo e um seguimento que não nos condicionasse ao perdão, porque tem há pessoas que não suportamos. E o Senhor gostaria que perdoássemos. Seria mais fácil aderir a Ele sem mudanças. E eu sei, e o Senhor olha para mim, quase a dizer, porque Ele sabe quais são as mudanças que desejaria de mim e para as quais eu resisto, ante as quais eu não consigo oferecer, ou para as quais não consigo oferecer a minha liberdade. Quanto tempo faz que Ele pede que eu perdoe e eu ainda não o fiz? Quanto tempo faz que há quem precisa da minha solidariedade e eu ainda não me movimentei? Quanto tempo faz que o Senhor precisa que alguém fale de reconciliação e eu ainda não o fiz? Mas o Senhor está a me olhar, não porque quer me repreender, mas porque está a pedir se eu estou disposto a abraçar a causa que Ele me propõe. É hora de eu lhe dar uma resposta. Agora é o momento da minha oração.